O meu nome é Cindy, eu sou patologista. Eu estou aqui discutir com vocês algumas poucas questões relacionadas à patologia sistêmica, principalmente de trato digestório, notadamente esôfago. Então, eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre questões associadas ao esôfago, entre tudo que a gente sabe de patologia do aparelho digestório, ok? Então, a minha primeira questão aqui, ela é da prefeitura de Nova Friburgo. Nessa questão eu tenho um casinho clínico e eu vou ter uma imagem que vocês vão ver em algum lugar por aqui. Então vamos lá. É um homem de 45 anos, com história de pirose, regurgitação e tosse seca. Gente, cuidado com a tosse, tá? Tosse não é necessariamente um reflexo do trato respiratório. Se eu tiver uma irritação esofágica alta o suficiente, eu posso fazer tosse. Então, dependendo do tamanho do meu refluxo, eu posso evoluir com tosse ou irritação esofágica, qualquer que seja. E isso acontece há um ano, refratário ao tratamento habitual. Então, provavelmente, ele deve ter feito algum tratamento com inibidor de bomba de próton e não melhorou. Evolução para ele? Como a gente tinha falado em outras questões, em alguma aula anterior por aí, endoscopia. E aí ele fez a endoscopia que detectou uma descontinuidade da mucosa em 80% da circunferência do esôfago, lembra que eu falei que ela tem que ser alta? Sendo recoberta por exudato denso e esbranquiçado, conforme demonstrado na figura a seguir. Toda vez que a gente vir placa branca em qualquer lugar, gente, uma coisa tem que fazer um pum na cabeça de vocês. É cândida. Cândida da boca, candidíase oral ou manilíase oral. No bebezinho, existe o termo sapinho, que a gente normalmente vê principalmente, como terminologia geral aí. Mas eu posso ter cândida em absolutamente qualquer lugar do trato digestório, em cavidade vaginal, em uma série de outros lugares. Então, eu recomendo um pouquinho de cuidado nesse sentido, porque a cândida pode estar em outros lugares e não necessariamente pode estar associada à imunossupressão ou qualquer coisa desse tipo, tá. Então, uma das coisas que vocês precisam se lembrar entre os quadros infecciosos do trato digestório e os quadros infecciosos de uma maneira geral, é que existem situações ótimas para cada organismo viver. A cândida gosta de pH normal, em torno de 7, a levemente básico, ou a pouquinho acima do 7. Por outro lado, existem infecções que são melhores nos pHs mais baixos. Isso vale, por exemplo, até para a flora normal, por exemplo, de cavidade vaginal. O bacilo de Doederlein, ele gosta de um pH mais baixo. Então, para a cândida sobreviver ali, o pH tem que subir, certo? E normalmente nesses casos eu tenho a cândida e não tenho bacilo. As alternativas que nós temos dentro do que a gente falou é o quê? Então vamos lá, primeiro, possibilidade, estenose péptica. Pode ter a coluna antes com fibrose, e aí a cândida teria se instalado em cima disso? Pode. É importante a gente pensar nessa possibilidade, considerando-se que essa que a lesão péptica não é mais. Que o que acontece que está já acontecendo agora, seja a sequela disso. Por quê? Porque se eu tenho refluxo, se eu tenho retorno de ácido, eu não tenho um ambiente ideal para uma cândida sobreviver. Eu não teria esse tipo de lesão encontrada. Faz sentido? Próxima possibilidade, esôfago de Barré. Esôfago de Barré vem do refluxo. Poderia acontecer uma infecção por cândida, por cima de um esôfago de Barré? Até tem. Não é lá muito grande. Por quê? Porque para eu ter esôfago de Barré, eu tenho refluxo, eu tenho ácido voltando.
Pode ser que seja um quadro recentemente modificado, e aí eu não tenho mais refluxo, e aí a cândida se instalou por cima? Pode, tá. É mais difícil? É, mas eles estão falando qual que é o que tem a menor possibilidade. Então, vamos considerar as outras possibilidades aqui. Terceiro, infecção por H. pylori. Gente, o H. pylori, ele vive dentro do estômago. O pH dele, que seja ideal para ele sobreviver, é em torno do pH de 2 do estômago, que é muito ácido. Então, provavelmente, essa vai ser a alternativa adequada, tá? E por fim, o adenocarcinoma de esôfago. O adenocarcinoma de esôfago não só pode estar associado à infecção por cândida, como muitas vezes ele está. Por quê? Porque ele é uma condição que pode levar a uma alteração da imunidade local, né, uma vez que a neoplasia evade o processo inflamatório, né, então a cândida encontra algumas condições melhores para viver num ambiente assim, tá. Então a nossa alternativa melhor aqui é a infecção pelo H. pylori, ok. Próxima questão, que é para a gente levar em consideração aqui, é uma questão do IBFC, da SESACRE, Secretaria de Saúde do Acre, aqui pertinho de mim. Homem de anos apresenta dor torácica subesternal, então esse osso que a gente fica abaixo do cardíacas, então tem que levantar uma orelha para a possibilidade de dor nessa região também, mas vamos pensar aqui para pensar nos diferenciar. Em queimação, bom, associa a dor cardíaca normalmente é descrita nos livros de maneira clássica como uma dor em aperto, não exclui completamente, mas já caiu um pouco nas nossas possibilidades. E após as refeições, né, a dor cardíaca é principalmente associada a exercício físico e tal. E isso acontece há 6 anos. É, definitivamente nós não estamos pensando numa dor de origem cardiovascular. Nega náuseas ou vômitos. Aí existe uma endoscopia mostrando um eritema de esôfago, pelo menos ela se manifesta, eh, clinicamente ou macroscopicamente como uma vermelhidão na região. E ele é principalmente relacionado à vasodilatação, tá? Especialmente capilar. E isso está aparecendo no esôfago inferior, então na porção mais distal do esôfago. Biópsias esofágicas dessa área demonstram neutrófilos infiltrando um epitélio escamoso hiperplásico. Então, o epitélio do esôfago é o epitélio estratificado e escamoso, então é aquele epitélio que faz várias camadas, estratificado pavimentoso, né. Então, ele tem várias camadas. Uma coisa que, a inflamação faz no esôfago é estimular a proliferação epitelial. Para quê? Para proteger as camadas mais inferiores, as camadas mais profundas do esôfago, de um processo inflamatório ou de uma agressão, nesse caso péptica, ok? Finale alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. Então, na primeira alternativa, esôfago de Barreto. E aqui existe uma coisa que é protocolar, gente, muito importante. Eu não posso mais ter epitélio glandular, eu preciso ter epitélio intestinal. Então, esse caso só preenche critérios para esôfago de Barré se eu estiver diante de um quadro com metaplasia intestinal completa, que é aquela que faz borda em escova, faz microvios na pontinha da célula. Segunda possibilidade, esclerodermia. Gente, super importante um diagnóstico diferencial de esclerodermia, mas super importante também você entender que a esclerodermia não afeta o epitélio. O que ele vai ter é um espessamento do tecido conjuntivo, então vai ser lâmina própria, às vezes afeta até a camada muscular, eu tenho fibrose, eu tenho bandas depois disso eu tenho esofagite de refluxo leve,
que parece ser uma possibilidade adequada, e depois, por fim, a infecção pelo herpes simples. A infecção pelo herpes simples tem uma característica que é patognomônica dela, né, mas ele tende a ter uma predileção pelos epitélios estratificados. E aí ele vai ter aquela lesão vesicular, quando eu tenho lesão ativa, o que não é em todos os casos, e eu tenho aquelas células com inclusão viral, que são aquelas células que têm aqueles múltiplos núcleos com o apagamento da cromatina e aquele aspecto em moeda. São vários núcleos, assim, empilhadinhos um por cima do outro, tá. Isso é característico da infecção pelo. Então, dentre essas alternativas aqui, aqui me indica a o mais adequado para esse imagem de anátomo patológico é a displasia, não tem metaplasia, não tem não tem infiltração, não tem inclusão viral e não tem os sinais de outros parasitas também, pensando já em outras possibilidades que poderiam aparecer aqui: esofagite por cândida, citomegalovirus, esofagite por H. pylori, porque o refluxo pode levar o H. pylori para lá, enfim, em outras. Ok? Próxima possibilidade aqui, próxima questão, é uma questão meio comprida, é uma questão que cansa, que vai aparecer nas provas de vocês, então, a gente não tem como fugir. Ela tem algumas alternativas com FV, e aí as alternativas que você vai marcar as letras, tem possibilidades aí de sequências para a gente olhar. Então, no enunciado tem: o esôfago é um dos sítios mais comuns de biópsias endoscópicas no trato gastrointestinal. Grande parte dessas biópsias é realizada no intuito de investigar esofagite por refluxo ou infecciosa e documentar a presença de esôfago de Barré. Sobre afecções não neoplásicas do esôfago, analise as afirmativas verdadeiro V ou F, que é falso. Primeira alternativa: a esofagite por cândida é exclusiva de indivíduos imunocomprometidos e é definida histologicamente pela presença de pseudo-hifas positivas quando coradas pelo ácido periódico de Schiff, ou PAE. Ela realmente cora pelo PAE. São hifas, mas como a gente viu em outras questões aqui, não é exclusivo de imunometido, tá? Então, é só a gente ter o pH ideal para ela. Fungo, gente, gosta de lugar escuro, quente, úmido e com pH adequado, que é de normal a levemente básico. Isso normalmente, existem exceções a essa regra, mas de uma maneira geral é isso, ok? Então, primeira alternativa, falsa. A presença de eosinófilos é patognomônica, ou seja, eu ter eosinófilo, para mim, eu já posso bater o diagnóstico sem dó nem piedade de esofagite eosinofílica, não sendo observado em outras afecções inflamatórias que afetam esse órgão. Mentira, tá? A esofagite péptica tem característica de ter eosinófilos. A diferença é a densidade desses eosinófilos, ok? Então, próxima, terceira alternativa. A esofagite herpética pode ocorrer tanto em indivíduos imunocomprometidos como em imunocompetentes e pode ser diagnosticada pela presença de inclusões nucleares sugestivas de efeito citopático e ou detecções de antígenos virais por métodos imunohistoquímicos. Sim, tá? Então nós já vimos lá quando a gente falou em herpes, que tudo que eu preciso é ter a infecção pelo vírus herpes, eu tenho os tais dos núcleos em pilha de moedas, com alterações nucleares, apagamento da cromatina, são os núcleos que a gente chama de núcleo em vidro fosco. E se eu fizer imunistoquímica específica para o herpes vírus, ela vai estar positiva, porque eu tenho infecção pelo herpes vírus. Terotopia de mucosa gástrica é mais frequente no terço proximal do esôfago
e é comumente assintomática. Sim, tá. Então, isso é um dado estatístico, né, e ela é mais comum no terço proximal do esôfago, e normalmente quem tem só descobre porque vai ter outra coisa, outro vai fazer outro exame por outra razão, e acaba descobrindo o parênquima gástrico ali, tá. Então, alternativa que tem todas as condições adequadas aqui de verdadeiro ou falso, é a primeira, que fala que a primeira e a segunda são falsas, a terceira e a quarta são verdadeiras. FF, VV. Então eu tenho na alternativa B o contrário, VVFF, a C, VVFV, a quarta, FVFF e a última, todas verdadeiras. Mas eu entendo que essa é um estilo, um modelo de questão que cansa um pouquinho a gente. Agora vem mais uma questão com imagem, tá? Vai aparecer aí para vocês verem. USP desse ano. Homem, 55 anos, portador de obesidade central, então esse já é um obeso, com história familiar de adenocarcinoma de esôfago distal e submetido ao exame de endoscopia digestiva alta. O laudo do exame evidencia esôfago de Barré longo, MSC2, com lesão nodular com displasia de alto grau, conforme a imagem a seguir. Então, vocês veem aí que tem uma imagem que tem umas áreas que são mais escurinhas, tem um rosa mais escuro. Essas são as áreas de esôfago de Barré. Elas formam esses prolongamentos, isso é o que chama de Barré longo, porque ela é compridinha, né? Ele não é circunferencial, mas ele faz lesões que se alongam por esse esôfago ao longo do seu eixo principal. E eu tenho uma área nodular que parece que tem até uma ulceraçãozinha bem no meio, né, fica aí na parte superior, superolateral na imagem. Assinale a alternativa correta de conduta, de acordo com os achados anatomopatológicos. Então, primeira possibilidade, considerar sem vigilância, com história positiva, com lesão pré-neoplásica, é muita tranquilidade, né. Então, segunda, repetir endoscopia em 6 meses. Também acho complicado. Terceiro, vigilância endoscópica a cada 1 ano. Mm-mm. Medo. Quarto, considerar a vigilância endoscópica a cada 3 meses em pacientes selecionados. Cara, se a pessoa é muito, muito orientada, se ela seguir muito as indicações do médico, perda de peso, alterações de comportamentais e tal, pode-se pensar em fazer uma nova a cada 3 meses. Mas são casos muito especiais, tá, gente? Tanto que eu tenho uma próxima questão deste mesmo caso, então nós vamos manter a imagem para vocês ficarem vendo. O médico desse paciente resolveu ressecar a lesão, então tirou essa lesão dali. O diagnóstico anatomopatológico foi de adenocarcinoma. Assinale a alternativa correta em relação ao critério de cura após a ressecção endoscópica. Então, vão dar possibilidades aqui do que a gente pode considerar que esse paciente possa estar curado. Então, vamos lá. Primeira, invasão submucosa. Então, tem mucosa e submucosa só, né? Então, faltou aí, ainda tem a muscular para fazer. Existe ainda a possibilidade de ter invasão vascular ou alguma coisa desse tipo? Pode, é menor, né? E se ela for menor do que 500 micrômetros, é mais ainda. B, tipo histológico indiferenciado. Então, quanto mais diferenciado, mais próximo do tecido de origem, especializado dele. Ou seja, menor é a proliferação. Quanto mais indiferenciado, mais próximo do tecido embrionário, do tecido que gerou de 1 a 2 células tudo que nós temos hoje. Ou seja, é uma lesão que prolifera muito mais. Ou seja, esse paciente tem um prognóstico pior, não melhor. Terceira possibilidade, invasão angiolinfática.
eu fico tranquila de tirar uma lesão, aí eu vejo que esse paciente tem invasão de vaso e falo que tem critério para cura, cuidado, né, a possibilidade de metástase é muito grande. E por fim, margens profundas acometidas. Se a margem profunda está acometida, significa que ficou tumor no paciente. Ou seja, muito provavelmente esse paciente ainda tem tumor. Muito provavelmente esse paciente ainda vai evoluir. Esse paciente não está curado. Definitivamente, a probabilidade de eu não de eu ter dado sorte, de eu ter conseguido achar a última celulinha neoplásica lá na minha margem profunda, e foi a que tocou ali na margem, qual é a chance? Né, seria muita sorte, né. Então, não é essa a possibilidade. Então, o que a gente vai encontrar que é menos agressivo, é esse caso da invasão da submucosa, que é a primeira alternativa, ok? Bom gente, tem aí 5 questõezinhas para vocês. Eu agradeço muito a você que teve paciência de chegar até aqui. O meu nome é Cindy e vocês, bom estudo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como o meu caso seria, e eu espero realmente vê-los numa próxima oportunidade.